flores e o bodó. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. Olá, olá, querido ouvinte. Começa agora o podcast Cultura na Mesa, um espaço aqui da Rádio Defensoria feito para você se identificar, se apaixonar ainda mais pela cultura de Roraima. Seja muito bem-vindo a essa viagem pelo que há de mais rico e vibrante em nossa terra. E olha só, hoje eu converso com a produtora indígena Thaís Cocama, que idealizou e coordena o primeiro cinema indígena do norte do Brasil, o Cine Aldeia, na aldeia indígena Iambé, no Tarumã-Sul. Seja bem-vinda, Thaís, e muito obrigada por ter aceitado o convite. Fico honrada em estar aqui falando com vocês para falar um pouco, do Cine Aldeia, que é o primeiro cinema indígena, do mundo. A gente não tem outro aí. E é uma valorização cultural, para nós, povos indígenas, estar sendo protagonista das nossas próprias histórias. O Cine Aldeia é um projeto que não apenas promove um acesso ao cinema, mas ele está dentro das aldeias para fortalecer a nossa identidade cultural dos povos originários, garantindo que as nossas histórias e saberes eles venham ser representados por nós mesmos, contando a nossa história, a nossa tradição, com muito respeito, e é isso. Thaís, eu queria até que você contasse um pouquinho de como é que foi chegar ao que se transformou hoje o Cine Aldeia, anteriormente, a esse projeto, a localidade, inclusive, só para situar nosso ouvinte, ela está na aldeia agora, Se você ouviu algum passarinho aí, é porque ela está por telefone com a gente lá da aldeia Iambé, no Amazonas. Fica ali no Tarumã-Açu, é isso? Isso. No Rio Tarumã-Açu, no Igarapé do Tio. Olha que legal, gente. Ela tá lá conversando com a gente aqui por telefone. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que chegou, esse projeto, depois de vocês também já serem cenário, de produções cinematográficas. Bom, o projeto ele veio acontecer, a partir de 2019, quando a gente trouxe para dentro da aldeia as primeiras oficinas de rádio, televisão, fotografia. E a gente começou a ter esse amor, Desde sempre para falar a verdade, a gente teve esse amor pelo audiovisual, pela sétima arte do cinema. A gente sempre foi set, de produções, de pessoas que vieram aqui em Manaus, fazer gravações. E a nossa aldeia sempre foi cenário. E às vezes as pessoas vinham fazer esse trabalho aqui dentro e eles levavam uma outra visão para fora, colocando a gente como... eles viam muito a questão do índio, O índio de cabelo liso, da pele vermelha, do cabelo de cuia, de franja. E nós somos, no Brasil, 305 povos indígenas, Então, a gente tem que ter essa liberdade também de falar dos 305 povos indígenas, que não é somente o indígena de franja, não é somente o indígena que anda pintado. Nós temos várias características, Nós somos plurais. Então, através de tudo isso, a gente conseguiu enxergar que a gente tinha que contar um pouco sobre a gente, de falar o que era realmente os povos originários, E como eles se manifestam através de vestimentas, de culturas, de rituais. Então, as pessoas levavam uma imagem totalmente distorcida para fora, falando que a gente era apenas um, mas nós somos plurais, E hoje a gente, dentro desse cenário do cinema, do audiovisual, a gente consegue falar e mostrar quem realmente nós somos. E aí veio o projeto de verdade de criar, então, o Cine Aldeia, e teve um incentivo também da Lei Paulo Gustavo, certo? Certo, teve incentivo da Lei Paulo Gustavo. Foi quando eu me dediquei muito, para mim aprender a escrever projetos junto com um amigo meu, Tássio Melo, que é um homem que se dedica muito na questão do audiovisual quando se trata de indígenas. E a gente passou a madrugada escrevendo projeto e pensando como que a gente ia fazer, para inserir a nossa aldeia no audiovisual. E aí foi quando a gente teve a ideia de fazer o primeiro cinema, E eu me formei em rádio e televisão, venho estudando muito a questão de audiovisual.
me qualifiquei e hoje a gente tem um cinema, né, dentro da nossa aldeia para empoderar a criançada, os jovens, os nossos anciões aqui no nosso território a ver o que a gente faz, sabe? As nossas produções, o nosso trabalho, o trabalho que a gente faz parte na nossa aldeia. As crianças amam muito o audiovisual. Inclusive, na aldeia a gente tem um ator, né, que é o Raman Sateremaué, e que também empoderou muita gente. E a gente está fazendo esse cinema na aldeia, porque o filme só passou no Rio de Janeiro. Ele não veio para cá, para o Amazonas. É um filme internacional, Transamazônia, e a gente queria muito assistir. Então, uma das possibilidades de a gente assistir era a gente tendo um lugar na aldeia, e foi esse momento que a gente teve de construir também a sala de cinema indígena. E o que significa para vocês poderem produzir, aliás, realizarem essas produções e se verem, né, na tela, digamos assim, em um filme, no cinema, e ter essa identidade fortalecida, reconhecida e valorizada? Bom, significa muito, né, pra gente. É uma conquista histórica, porque as pessoas não estão acostumadas a ver o indígena no audiovisual, eles não estão acostumados a ver um cinema dentro de uma terra indígena. Então, para a gente é uma conquista, é uma luta que os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles lutaram muito, né, para que a gente viesse conquistar um pequeno espaço na sociedade. E hoje a gente está conquistando além do que eles lutaram, sabe? A gente está na política, a gente está na medicina, a gente está no cinema, a gente está conquistando esses espaços. Então, para a gente é uma grande satisfação, honra de a gente estar conquistando, né, um cinema dentro do nosso território, para que a gente possa estar incluído, né, na sétima arte. Então, para a gente é muito satisfatório de a gente poder assistir as nossas produções. Eu, como diretora, roteirista, produtora, eu fico muito honrada em também poder passar, né, as atividades dos nossos parentes do Brasil e do mundo inteiro, onde tem cineastas indígenas, atores indígenas, roteiristas, diretores, e para a gente é uma grande conquista. Vou chamar o Pirei. E é lindo, é muito lindo ver essa força sendo enraizada ainda mais, né? Porque por muito tempo eu vejo assim que os povos originários, os povos indígenas foram silenciados. Não vejo como existem fatos, né? Existem dados que comprovam o assassinato mesmo dos povos originários em períodos muito obscuros da história do Brasil. E aí a gente vê agora, com o Cine Aldeia e outros projetos, outras produções, esse protagonismo dos povos originários que sempre foram protagonistas, né, da história brasileira. Thaís, outra questão, aliás, outra pergunta que eu tenho é sobre a inauguração, né? Teve uma apresentação aí de documentários, né? Tem produções também suas, né, dirigidas por você. Como é que foi ali a recepção e a inauguração do Cine Aldeia? A gente fez uma programação linda, né? Aqui na nossa aldeia. Ela durou 2 dias, foram 2 dias de atividade. O primeiro dia foi a chegada das pessoas que queriam muito prestigiar o projeto. E a gente selecionou, né? A gente fez uma seletiva de 8 curtas-metragens na página do Instagram. E aí as pessoas começaram, os produtores indígenas, né, roteiristas começaram a mandar seus materiais e a gente selecionou 8 curtas-metragens onde indígenas são protagonistas, né? Onde eles são roteiristas, diretores. E a gente passou aqui na Sala de Cinema Indígena, exibiu, né, essas produções. Inclusive, 2 trabalhos meus, que hoje também vai ser estreia, que é o Pintura Ancestral e o Traços da Resistência, né, que é dirigido por mim, que o Pintura Ancestral fala de uma situação, né, a qual eu passei numa escola, que um aluno, ele veio, me olhou com discriminação, racismo, preconceito, e a gente acaba tendo uma conversa, e eu acabo pintando ele acaba entendendo o que é a pintura ancestral, o que é o grafismo indígena. E o Traços da Resistência, que vem falando de 3 artistas indígenas, de 3 povos diferentes, que é o Tuniel Mura,
o Amadeu Sateré e eu, Thaís Cocama, que trabalham, né, com os traços da resistência, que é os grafismos indígenas na roupa, no quadro, na pele. E é um trabalho muito bonito, muito lindo de assistir, né, bem satisfatório, e que passa muita informação, curtas de 45 minutos, mas eles falam muito, né, o que é o indígena, o porquê ele se pinta, o porquê que ele anda com as mãos marcadas de ginipapo. Então as pessoas puderam assistir na sala de cinema indígena, né, no dia que a gente estreou aí, que a gente fez a inauguração, e foi muito legal. Teve outras atividades também, como atividade cultural, né? Teve canoagem, teve banho de rio, teve ritual do rapé, teve o hino nacional na língua indígena. A gente fez uma atividade com os grupos que vieram, né? Que teve o grito de guerra de cada grupo. Então foi uma atividade muito legal que aconteceu aqui na aldeia Iambé. Está inaugurado a Sala de Cinema Indígena, a primeira sala da região norte do Brasil. Que legal, assim, você acaba envolvendo todo mundo, né, numa dinâmica muito especial, então, para a inauguração dessa sala de cinema. E essas pessoas que foram, elas eram indígenas, não indígenas? Quem eram esses visitantes que decidiram ir prestigiar a inauguração do Cine Aldeia? Bom, a gente fez uma seletiva, né, na página da aldeia, e a gente selecionou 40 pessoas para participar, né, para vir conhecer a aldeia e participar também da inauguração da Sala de Cinema Indígena. Entre elas teve PCDs, pessoas indígenas, pessoas que moram em Manaus e nunca vieram numa aldeia, e a gente acabou selecionando elas através, né, de um link que ficou disponível, e a gente selecionou 3 jurados, né, 3 pessoas para estar selecionando essas pessoas para vir visitar a aldeia Iambé e fazer parte da inauguração da Sala de Cinema Indígena. O que é a pintura? O que é o ginipapo? E por que a gente anda pintado, né? Isso acontece todos os dias, não só comigo, mas com a maioria dos povos indígenas que não deixam a sua origem. E sempre está ali, pintado, com a pintura no rosto, com a pintura na perna, no corpo, nas mãos. Nós temos no Brasil vários artistas indígenas que sempre andaram com suas mãos pintadas. E eles passam as mesmas situações. As pessoas veem a gente no shopping, vou escolher uma roupa. Não pega, tu vai manchar a roupa da loja. Aí a gente tem que explicar mais uma vez, porque a tinta ela não passa, ela penetra na tua pele. E essas pessoas, qual foi o impacto delas após prestigiarem esse momento, acompanharem os rituais indígenas, verem o processo também, aliás, a vivência, né, dentro de uma comunidade? Elas saíram daqui muito felizes, né? A gente colheu alguns depoimentos de pessoas que nunca tiveram uma aldeia indígena. Elas ficaram bem... Elas saíram daqui com uma energia totalmente diferente do que elas entraram, né? Porque quando elas chegaram na aldeia, o primeiro impacto delas foi a defumação, que é um ritual que a gente descarrega, né, o nosso corpo das energias negativas. E logo em seguida elas ouviram as canções indígenas. Então, só de elas chegarem na aldeia e passar pela defumação, elas já sentiram algo. Muitas pessoas se emocionaram na hora, né? E no depoimento dessas pessoas, a gente consegue ver a satisfação de cada uma, né? De poder tomar um banho de rio, renovar suas energias, aprender a fazer um artesanato com a gente, que teve também oficina de artesanato, teve pintura corporal indígena. Então, elas saíram daqui totalmente renovadas, com a energia positiva, e que eu tenho certeza que elas gostaram muito. Muito especial esse momento. Eu acredito que deve ter sido emocionante não só para quem visitou, mas para vocês também que puderam proporcionar esse momento, né? E verem a realização, acredito que desse sonho do Cine Aldeia, né? Da sala de cinema sendo inaugurada ali dentro da Iambé, dentro da aldeia Iambé. Outra situação que eu queria entender também, por exemplo, vocês recebem que recurso da Lei Paulo Gustavo. Além da produção da sala de cinema, tem investimento também em outros projetos, né, em oficinas, que eu digo, de aula de cinema, ou outras realizações? A gente também, um dia antes do projeto acontecer, a gente fez acontecer o Aldeia Cultural, né, a 2ª edição, onde a gente pôde também estar fazendo a oficina de artesanato, pintura corporal, o Identidade, que foi um grande espetáculo que aconteceu aqui na nossa aldeia, e outras atividades, né?
como a canoagem, atividades culturais, né? Oficina de medicina tradicional, que foi também contemplado através de um outro projeto, e parceiros que vieram apoiar, né, toda essa atividade que aconteceu na aldeia. Thaís, e um outro pedaço dessa história também que me chama a atenção é agora um outro assunto que a gente pode entrar também, é sobre o Oscar, né? O Oscar aconteceu agora, a premiação do Oscar ocorreu no dia 2 de março e foi transmitido ao vivo dentro da sala de cinema do Cine Aldeia, aliás, dentro do Cine Aldeia, né? E como é que foi essa experiência também? Por que realizar essa transmissão do Oscar aí na Aldeia Iambé? Bom, assim que a gente inaugurou a sala de cinema indígena, a gente sentou e conversou entre nós aqui, povos originários, né? Que estava passando vários filmes no cinema e a gente acabou indo assistir o Ainda Estou Aqui. E quando a gente foi algo aleatório, a gente não sabia do envolvimento da Eunice até então a gente assistiu o filme. E quando a gente assistiu, a gente observou, né, que a Eunice, ela fez parte, ela foi uma das pioneiras a entrar na luta, né, indígena, do movimento indígena com os nossos parentes Kayapó. E aí a gente acabou o filme e a gente foi atrás de algumas informações. E realmente a Eunice somou muito com a nossa luta dos povos originários, com questão de demarcação de terra, violações contra os povos originários. E a gente decidiu homenageá-la, né? A gente sentou, nós aqui, povos originários da aldeia Iambé, povo Sateré, povo Ticuna, povo Cocama, povo Mura, de a gente fazer uma homenagem para ela no Oscar, que seria no dia 2. E aí a gente decidiu lançar um convite para os nossos parentes de Manaus em torno, que são outros povos que moram em Manaus em torno, para a gente fazer essa atividade junto, né? A exibição do Oscar, para a gente assistir todo mundo junto, para a gente emanejar uma energia positiva para ela, né? E foi quando uma das nossas membras da aldeia, ela decidiu fazer um ritual, né, para chamar energias positivas. E aí foi quando que na quinta-feira a gente começou a fazer os rituais para a gente tirar as energias negativas, né, da questão do filme que estava concorrendo, e durou até no domingo. E domingo a gente teve essa resposta, né, que o Ainda Estou Aqui ganhou como melhor filme internacional. E a Fernanda não ganhou como atriz, mas a gente teve essa honra de receber o primeiro Oscar do Brasil, né, com o filme Ainda Estou Aqui, onde tem, que fala da história de Eunice. E Eunice foi uma grande mulher que lutou conosco e também somou muito na nossa causa. A apreensão durante o anúncio do prêmio de melhor filme internacional se transformou em alegria logo após o resultado. E nesse momento, quais foram os rituais, né? Ali você falou de essas energias, retirar as energias negativas. Acho que deu certo, né? Trouxemos, então, esse Oscar inédito, como você disse, o primeiro Oscar do Brasil com a categoria Melhor Filme Internacional. E tem como protagonista essa mulher, que foi aguerrida, né? Foi uma mulher de muita força e que entrou no movimento indígena lutando pela causa. E aí isso é retratado no filme. E o legal, Thaís, é que você até contou que não tinha conhecimento, né? Foi uma coisa assim espontânea, né? Entre você e as pessoas outros amigos, para assistir o filme. É um momento que acho que todo mundo, muita gente passa a reconhecer essa própria história, né? A história do Brasil muitas vezes não é contada. É contada, aliás, por pessoas de fora, e aí prova aquilo que você falou, né? Quem tem que contar a história, quem tem que falar o que é e como foi, são as pessoas que viveram, e no caso dos povos originários indígenas, produzir seus próprios filmes, seus próprios documentários, seus próprios curtas-metragens. Como é que se sente vivendo essa experiência, assim como a Fernanda Torres viveu, interpretando Eunice Paiva? Me sinto muito, muito satisfeita, né, de a gente estar inserido em todo esse cenário, né? Eu acredito que futuramente a gente ainda vai conquistar muitas premiações aqui para o nosso Brasil, para o nosso território. Eu venho falando para os nossos parentes que as pessoas, elas não estão acostumadas a ver a gente nesse cenário, né? Repercutiu muito, né, que a gente entrou ao vivo, né, na transmissão do Oscar também. Algumas pessoas do nosso território começaram a questionar, né, sobre a nossa aparição lá. Então, elas não estão acostumadas a ver a gente nesse cenário. E elas têm que começar a se acostumar, porque a partir de agora, a gente vai poder falar e contar
e ser protagonista da nossa própria história, mostrando o que realmente foi a grande invasão, né, no nosso Brasil, o que sobrou dos povos indígenas, o dizimamento de povos. Então, a partir de agora, a gente vai contar e narrar da maneira que realmente foi, sem acrescentar A, sem acrescentar B. E eu me sinto honrada de fazer parte de tudo isso, porque a partir de agora a gente vai contar a verdadeira história do que foi, o que aconteceu com o nosso Pindorama. Thaís, você tem acompanhado também sobre o ensino de história dentro das escolas públicas do país? Eu venho acompanhando, a gente acompanha, né, a nossa luta. A nossa educação, ela é diferenciada, assim como a nossa saúde. E a gente tem que estar dentro desses cenários para que a gente possa estar acompanhando o movimento, né, através da educação indígena. Eu acredito que esse fato até da educação indígena e da educação do Brasil está sendo questionada, já levanta esse movimento que pode reverberar em outras áreas, como o cinema, que é o que está acontecendo agora com você aí na Aldeia Iambé e outros produtores, diretores, atores, cineastas, essa galera aí do audiovisual, porque a partir do momento que você entende o que aconteceu e você tem o poder de dar voz à sua própria história, a situação muda, né? As pessoas passam a enxergar a verdade que não foi contada, e é o que está sendo feito agora ali no Cine Aldeia, dentro da sala de cinema na Aldeia Iambé. E eu queria que você revelasse também para a gente quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto para fazer e fortalecer ainda mais as características, a história, a identidade dos povos originários. Porque assim, a gente não fala somente da Aldeia Iambé, mas isso repercute em várias e outras etnias, né? Comunidades. Aqui de Roraima também, a gente fala de Roraima, que tem muito território indígena. Como é que você vê isso a longo prazo? Bom, a gente tem... O Cine Aldeia, ele teve o acompanhamento, né, do projeto. Ele foi um trabalho coletivo de 4 povos indígenas que somou muito, até na questão da construção, até a inauguração, né? E mais de 55 indígenas envolvidos, né, na questão de produção, de roteiro, de coordenação. E é um projeto coletivo dos povos originários daqui da nossa região, movimentou muito o Rio Tarumanhaçu, onde ainda vem movimentando, né, o Rio Tarumanhaçu através das nossas atividades no audiovisual. E eu vejo como um protagonismo, né, dos povos originários de estar retomando esse espaço. Retomando não, conquistando esse espaço, né, para que a gente possa estar falando sobre as nossas atividades, sobre o que realmente é a questão indígena. E como é que você tem sentido isso? Você até falou ainda agora sobre as pessoas terem que se acostumar, né? Você sente uma resistência de dentro entre as próprias pessoas, né? Entre os próprios indígenas ainda, as pessoas talvez que não estão acostumadas? Quando eu falo que as pessoas têm que se acostumar com os povos originários ocupando o espaço, são aquelas pessoas que não têm conhecimento ainda do que é o povo originário, né? E quantos são em território nacional? As pessoas vêm para o Amazonas acostumadas a querer ver os nossos parentes. Eu vou para o Amazonas conhecer os indígenas, né? E elas acabam esquecendo que o Brasil, ele é território indígena, que tem indígena no sul, no oeste, no centro-oeste, no norte. Em todo canto nós temos indígenas. O Brasil, ele é o país que tem 305 povos originários com 274 línguas faladas. E o norte do Brasil é onde se concentra a maior população indígena do Brasil. Então, eles têm que começar a enxergar que o Manaus é território indígena, Brasil é território indígena. E nós temos, sim, cineastas indígenas, doutores indígenas, pessoas na política, prefeito indígena, e eles têm que começar a se acostumar, porque o que foi passado na escola é que o indígena ele tem que estar isolado dentro da sua aldeia, dentro da sua comunidade, e viver ali, só viver ali. Não, hoje nós estamos aqui, né? O Cine dele foi algo para marcar, né, a história do cinema brasileiro. É uma retomada que mudou e vem mudando o cenário, né? Hoje a gente vai poder contar e falar sobre nós, né? Diferente do que foi contado nas escolas, né? Na história do Brasil. Então hoje a gente vai poder realmente afirmar quem somos,
o que aconteceu? Cadê os outros parentes indígenas? Por que não? Por que só 305 povos originários e 274 línguas faladas? Não era para ter 305 povos, 305 línguas? Não, mas a partir do cinema, a partir da sétima arte, a partir de diretores, produtores, atores indígenas, a gente vai começar a falar e fazer nessa reparação aí histórica do que aconteceu com os nossos parentes indígenas. Com essa repercussão, na verdade, do filme agora, aliás, do Cine Aldeia, a nível nacional, porque vocês tiveram essa repercussão nacional, muitos jornais de circulação nacional do Brasil contaram, né, sobre a inauguração do Cine Aldeia, sobre a sala de cinema, mas isso acaba reverberando a nível internacional. E assim, de forma que vocês acreditam que essa reconhecimento internacional ele pode contribuir para as políticas públicas, né, para as comunidades? Eu acredito que as pessoas elas têm que levar em conta, né, tudo isso que aconteceu com nós, povos originários. Então, criando políticas públicas, criando certos tipos de políticas para nós, povos originários, a gente vai poder não somente entender o que aconteceu com a gente, mas também, né, dando uma nova oportunidade para os parentes em se incluir, né, estar incluso nessa questão. E, no caso, você acredita que o cinema brasileiro, no caso, não dava espaço, né, para a questão das narrativas indígenas? Agora, você acredita que também o avanço da tecnologia, né, de vocês... Hoje tem internet, né, dentro da comunidade. Você acredita que esse avanço também de poder usar dessas ferramentas dentro das comunidades, das aldeias, favorece também essas produções? Olha, a questão da tecnologia dentro da aldeia é algo muito inovador, né, e necessário. Porque se não fosse por conta da internet na aldeia, uma energia sustentável, placa solar, a gente não ia estar tendo essa conversa, né? Eu estou num território onde é muito difícil a gente estar fazendo ligação, conversando. Então, é necessário, sim, que haja, né, tecnologia dentro da nossa comunidade para que a gente possa mostrar a ancestralidade juntada com a tecnologia. A gente vai poder mostrar realmente o que se passa dentro de uma aldeia, o que é viver dentro de uma aldeia. E através dessas novas tecnologias a gente vai tendo o avanço, né, de estar aprendendo um pouco sobre a questão política, sobre o que está acontecendo no mundo e ter essas informações diariamente atualizadas dentro dos nossos territórios. E falando em território, Thaís, você acredita também que o audiovisual ele fortalece, então, também a questão da preservação, né? Você falou sobre estar dentro de uma comunidade, dentro de uma aldeia, e aí, né, vivendo as tradições, a ancestralidade, os costumes indígenas. Como é que isso se reverbera também, na verdade, como é que isso influencia a preservação ambiental? Bom, a gente... influencia a gente passando uma nova visão para as pessoas que não estão acostumadas, né, a preservar a sua própria natureza, né, seu próprio habitat. A gente viu aí que a gente são vários anos passando sufoco em Manaus, né, com as queimadas, com a poluição, com a questão do nosso rio que tem estiagem. Então, isso quando a gente vem para as pessoas, né, o que é uma estiagem no Amazonas, que é onde o nosso rio seca, a gente tem que andar 2h30 para chegar num lugar para a gente poder pegar um transporte terrestre. As pessoas acabam se conscientizando mais, né, de valorizar um pouco a sua água dentro da sua casa, de desligar ali a torneira, a gente conscientiza as pessoas, né, quando elas vêm na nossa comunidade, elas veem que é uma comunidade limpinha, que não tem lixo e que a gente faz o nosso descarte, né, para a gente fazer o nosso descarte de lixo, a gente tem que atravessar o rio, a gente tem que andar uma estrada para a gente poder descartar o nosso lixo corretamente. Então, isso acaba... às vezes, as pessoas vêm na aldeia, vê o que acontece aqui na questão da nossa água, de como a gente beber a nossa água, pegar a água da bica, que a gente ainda tem um olho de água, de jogar o nosso lixo, de descartar corretamente, as pessoas acabam tendo uma outra visão e saindo daqui conscientizada, né? Poxa, lá em casa eu só faço juntar meu lixo e jogar lá na lixeira, e aqui não, aqui é toda uma logística para a gente fazer isso, né? Eu vou começar a valorizar mais um pouco a minha água, fechar a torneira, eu vou começar mais a fazer o descarte do meu lixo corretamente,
nossa aldeia é tão limpinha, né? E por que a frente da minha casa não pode ser assim, né? Por que eu vou descartar aquele plástico ali? Então as pessoas acabam saindo daqui bastante conscientizada, né? Do modo que a gente vive aqui na nossa aldeia e que elas aprendem muito. E é isso. Muito importante essa fala. E aí, puxando para o outro lado, como é que os não indígenas, as pessoas que você até citou agora aqui, elas podem contribuir para essa valorização, né, do território, das tradições, da ancestralidade e agora com o cinema também e a cultura indígena? Bom, elas podem contribuir, né, apoiando como? De qual forma? Hoje a gente tem as nossas redes sociais, né, de ativismos, como a página da PIB, a página do Cine Aldeia. Elas podem estar compartilhando as nossas notícias, falando sobre a gente nas redes sociais, né, falando o que é o Cine Aldeia, o que é a PIB, né, que é um movimento a nível nacional dos povos originários, que todo ano reúne mais de 200 etnias em Brasília para fazer um movimento através de uma saúde diferenciada, de um território, né, que está ali querendo ser demarcado e o pessoal não dá voz e vez aos povos originários. Então, elas podem contribuir assim, né, compartilhando as nossas notícias, as nossas atividades, sobre a questão de demarcação de terra. Então, elas compartilhando e lendo nosso conteúdo já é o suficiente para que elas possam estar nos ajudando e somando, mesmo à distância, né? E também compartilhar as informações corretas, que não é o índio, sim o indígena, que não é uma tatuagem indígena, e sim uma pintura corporal, que é um desenho que tem um significado, uma simbologia, que não é uma tribo, e sim uma aldeia tradicional ou uma comunidade indígena. E levando essas informações, elas já estão compartilhando bastante e nos ajudando muito, entendeu? E falando, né, e afirmando que o Brasil é terra indígena, que tem sim 305 povos originários, que ainda existe 274 línguas faladas e que nós ainda estamos aqui. Nossa, essa mensagem me arrepiou agora, assim como o filme, né, Ainda Estou Aqui. Isso que você disse completa exatamente isso, né? Os indígenas também ainda estão aqui. E fortalece ainda mais esse discurso sobre a resistência e a luta das pessoas que não aceitam as coisas do jeito que são só porque sempre foram assim. Thaís, eu estou conversando aqui só para atualizar nosso ouvinte, estou conversando com a Thaís Cocama, que é indígena, mas também ela contou aqui que fez curso de rádio, TV, tem se especializado no audiovisual, está dirigindo aí vários curtas-metragens, outros roteiros, né, documentários indígenas, e tem coordenado a aldeia indígena lá na aldeia Iambé, na região metropolitana de Manaus, certo, Thaís? Certo. E isso é muito bacana a gente ver isso acontecer, né, ver essas produções. E aí eu te pergunto agora, Thaís, sobre o acesso, né? Quem quiser assistir, ver essas produções indígenas, onde é que busca, onde é que assiste? Bom, a gente tem a página do Cine Aldeia, né, que é o @Cine Aldeia. Ele está vinculado também ao meu perfil, que é o Thaís Cocama. E as pessoas podem entrando lá, a gente vai começar a fazer as nossas publicações, né, de exibições. Quando vai estar em cartaz aqui no Cine Aldeia, os filmes, né, que a gente vai estar selecionando para estar passando, é só elas terem essa informação, elas vão entrar nas redes sociais, elas já vão ter acesso a todas as instruções de como chegar na aldeia Iambé para fazer parte, né, do Cine Aldeia e assistir esses espetáculos aqui na nossa comunidade. Que legal. E qual a mensagem você deixa para essa criançada, essa juventude, os adolescentes que você até comentou no início, para continuar, né, com essa bandeira levantada, com essa determinação em buscar seus reconhecimentos, buscar sua valorização e a defesa dos territórios? Que eles possam se inspirar nos nossos antepassados, nos nossos antigos, nas nossas lideranças que lutam e somam com o movimento indígena no Brasil, né? A não desistir, a sempre estar ali com a mão erguida, né, para cima, com resistência, para que eles possam também aprender um pouco mais do que é ser, né, indígena dentro do território ou na cidade, no interior, não importa onde seja,
a gente não pode desistir, né? Que eles possam se inspirar nas nossas lideranças que estão à frente das nossas lutas de demarcação de terra, de ancestralidade, de pagelança, e não desistir, porque são esses traços que a gente carrega, né, de resiliência que faz a gente chegar onde a gente está hoje, né, à frente de uma luta, à frente de uma conquista, no cenário do cinema, no cenário da cultura, e não desistir. E sempre estar, né, buscando forças na questão ancestral e também nessa questão pessoal, né, de conquistar mesmo o espaço e de estar ali para falar sobre nós. E é isso. Thaís, eu queria agradecer muito e parabenizar a sua iniciativa também, junto com os seus parentes, parabenizar por ser essa força, né, na cultura e no cinema agora indígena, e que a aldeia, né, assim como a sala de cinema, seja um palco aí de muitas produções, um cenário ainda de mais reconhecimento, e que outros jovens, né, e adolescentes, crianças, venham a ser produtores também, atores, cineastas, seja o que for, o que cada um nasceu para ser, que assim realize e leve esse nome, né, o nome indígena, o sobrenome indígena, como o caso seu, que é Cocama, se tem vários outros, para essa valorização e reconhecimento de que o país, o Brasil, é uma terra indígena. Isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu só tenho a agradecer, né, a participação, de a gente poder estar falando um pouco de nós e afirmando, né, quem nós somos em território brasileiro. E eu espero que isso vire sim, né? Eu quero agradecer, né, a participação no programa, aos ouvintes, que eu tenho a certeza que vão levar as informações que a gente falou nessa conversa adiante, que vire, né, sim, utilidade pública para as pessoas entenderem que nós ainda estamos aqui. Né, que a gente pode estar falando quem nós somos, o que nós estamos fazendo nos nossos territórios a nível nacional. E muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Agora, pelo que eu tô vendo, começou a chover ali onde ela tá, tô escutando ao fundo uma chuva, coisa de quem tá dentro da floresta mesmo, dentro da floresta amazônica. Muito obrigada, Thaís, mais uma vez. E Obrigado. Foi um papo excelente. Aproveita a chuva aí, que aqui tá quente, viu? Obrigada. Aqui tá bastante quente. E assim a gente encerra mais esse bate-papo riquíssimo aqui, falando sobre povos originários, cinema brasileiro, cinema indígena e sobre a cultura de quem somos. Eu digo quem somos no plural porque até quem não é indígena como eu acaba sendo refletido, né? Recebemos muito da cultura indígena, do conhecimento indígena e daquilo que os povos indígenas contribuem diretamente e significativamente para todos nós. E eu me despeço de você e te lembro que você pode acompanhar essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @defensoriarr. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!